Olá galera, com vocês mais uma vez, professor Luizão. E hoje, como eu falei na última aula, nós iremos falar sobre força. E o que é a força? Força é um componente, tá, importante nas nossas vidas, que acompanha o indivíduo desde o início, ou seja, desde o seu nascimento, até quando ele morre. Ou falo muito sobre a fase senil, a fase da terceira idade, quarta, quinta idade. E esse tipo de força tem as suas variáveis ou definições de acordo com as necessidades da fase da vida. Ou seja, todo mundo tem força, uns mais, outros menos, mas depende muito do que você faz para essa força ser aumentada, correto? Então, por exemplo, a força envolve aspectos psíquicos, né, e físicos. Então, não se pode fazer uma definição precisa sobre a força. Como ela envolve esses processos psíquicos e físicos, ela representa, ou seja, tem uma grande dificuldade. Por exemplo, tem um ditadinho dentro da educação física que fala, quando a mãe vê se um filho ou a filha está sendo atropelado, ou seja, está presa embaixo de um caminhão, ela, naquele desespero, ela vai lá, levanta o caminhão com uma mão e pega o filho com a outra. Então, é a força nesse processo psíquico. Nós utilizamos a nossa força total quando nós estamos em processo de medo, quando você percebe que você vai morrer. Tenta salvar uma pessoa que está, claro, morrendo afogado. Se você não tiver um domínio, tanto do nado como do salvamento, morre junto, porque a pessoa, quando ela pega, não importa, você pode ser grande e a pessoa pequena, ela vai pegar você e vai afundar junto com ela. Correto? Então a força envolve grandes trabalhos musculares, tá? Os diferentes efeitos da tensão muscular, no qual são influenciados por muitos fatores, treinamento, tá? Então a força pode ser considerada como uma entidade gerada por uma ação, como de empurrar um objeto ou puxar esse objeto. Assim, a força ela pode ser conceituada como a influência que muda o estado de repouso, tá? Ou movimento de um corpo objeto. Então você está sentado no sofá, está fazendo alguma coisa, ou não está fazendo alguma coisa, e você vai levantar ou pegar alguma coisa. Então você sai essa força que você tem faz com que você consiga levantar e andar, correto? Então, por exemplo, na literatura já é bastante consenso, tá? Que a força representa um dos princípios, né, de componentes da aptidão física, e muitos são os fatores, os estudos que ressaltam a sua importância em diversos campos do conhecimento. Então a força ela pode ser considerada uma entidade gerada por uma ação, como empurrar e puxar, como eu falei no outro slide. Assim, a força pode ser conceituada como influência que muda o estado de repouso ou movimento de um corpo ou de um objeto, como eu mencionei anteriormente, correto? Força, sexo e idade e treinamento tem diferenças? Claro que tem diferenças. Então, por exemplo, a força para o idoso, que ajuda no equilíbrio, locomoção, ajudando nas suas limitações, nas suas funções diárias. Se um idoso não tiver força, as funções diárias dele não vai conseguir fazer. Por exemplo, no mercado, carregar uma sacola, ir na igreja, ajoelhar, dirigir um carro, certo? Então a força é um processo no qual devemos ter desde quando nascemos até quando morremos, tá? E ela se diferencia com o passar da idade, dependendo das necessidades de cada indivíduo. Por exemplo, se você pratica algum tipo de esporte, tá? Qual tipo de esporte você pratica? Ou se é um desportista de final de semana, tá? Qual tipo de esporte que você pratica aos finais de semana? Por exemplo, quando comparamos a força absoluta entre homens e mulheres, é claro que o sexo masculino, normalmente, ele vai levar uma maior vantagem em todos os grupamentos musculares, mas quando a gente se trata de força pura, força bruta, correto? Então, nas crianças, a evolução da força pode ser um indicador precioso no processo de crescimento e diferenciação sexual. Por exemplo, você vai dar educação física para criança nas escolas, então se você fizer um teste no início do ano, um teste no meio do ano e um teste no final do ano, o que vai acontecer? Ela vai ter evoluído. Mas será que ela evoluiu? Vamos dizer que você dá aquela educação física boa mesmo, coordenação motora, agilidade, força, onde você desenvolva as capacidades físicas dessa criança, correto? Aí você faz esse teste no início do ano, no meio do ano, no final do ano.
Tá? Então você vai fazer uma comparação também lá no final do ano com a do início do ano. Será que ela evoluiu porque ela cresceu ou ela evoluiu pela educação física que você deu? Correto? A diferença, como eu falei, dos sexos, né, masculino e feminino, é bem grande. Mas sabe-se que a mulher ela tem uma força muito maior nos membros inferiores do que os homens. Mas quando você faz a relação do peso corporal com o peso que ela carrega, não na força pura ou força bruta. Também a força tem as suas influências sobre o aspecto do treinamento. Você pratica determinado tipo de treinamento, você melhora a sua força. Ok. Qual tipo de treinamento? Você faz treinamento de levantamento básico, levantamento olímpico, você tem um tipo de força, porque você treina um tipo de força. Força explosiva, potência de força. Se você faz atletismo, se você faz basquete, você desenvolve outro tipo de força. Correto? Ou força específica para o esporte. Ok? Existe a diferença, né, como eu vinha falando, entre a força no homem e nas mulheres. Existe, claro que existe. Sabe-se que quando você realiza exercícios, não importa qual seja, o processo da fadiga, ele acumula. E nesse ponto vai se perdendo a velocidade e potência de execução. Então, por exemplo, a fadiga muscular, ela é um processo, correto? Opa, desligar o volume do celular aqui. A fadiga muscular, ela é um processo, correto? Ela tem um aspecto crescente de acordo com como você vai fazendo os exercícios. Isso é fato. Então, por isso que na próxima aula, inclusive, eu vou falar, talvez eu dê uma aula, sobre quantidade de carga que se carrega em determinados exercícios, determinada sessão de treinamento. Então, quando você vai fadigando, você vai perdendo essa velocidade, você vai perdendo a potência na execução do exercício. Se eu pegar todo mundo aí e falar assim, agora vocês levantam e dão um tiro, maior velocidade possível. Tá? Alguns vão um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas vocês vão fadigar rápido, porque são outros fatores. Vocês usam a força explosiva para sair, depois já não usa mais a força explosiva e vai tendo o fator fadiga, que é aumento da lactato ou do ácido lático em toda a periferia. Tem um trabalho, tá, que foi colocado aí, que na revista brasileira, que saiu aí em 2020, os caras pegaram 15 homens e 15 mulheres, tá, e foram submetidos, né, a uma curva de tempo isométrica e atividade de eletromiografia. A eletromiografia é aqueles testes que faz para ver se o músculo está trabalhando naquele determinado exercício, tá, antes e após realizarem o leg press horizontal, não 45, o reto, tá. Eles fizeram 3 séries de exaustão, tá, voluntária, com carga de 70% de 1 RM, tá? E os resultados, o número de repetições realizadas por série, como vocês estão vendo aí, até a exaustão voluntária para os 2 gêneros, sexo masculino e feminino, no leg press horizontal, tá? Houve uma diferença significativa. Vou explicar um pouquinho mais para frente. A velocidade média tá, foi reduzida significativamente quando a primeira e última série de cada repetição houve essas reduções similares entre os homens e as mulheres, tá? O mesmo comportamento se observou nas demais variáveis, tanto cinéticas, tá? Cinéticas como cinemáticas, tá? A contração voluntária máxima e a taxa de desenvolvimento de força de pico foram reduzidas, ok? Então o trabalho concluiu, que eu vou colocar um slide aqui, o trabalho concluiu que você conseguiu verificar que as diferenças, né, diferentes bases para quantificar o efeito da fadiga durante e após o leg press mostrou que não há praticamente diferença entre os homens e as mulheres. Então, como vocês estão vendo esse gráfico aqui, ó, que é o número de repetições, tá? Aqui é a primeira série, segunda série houve uma diferença significativa, e na terceira série houve diferença significativa também entre as duas, do processo inicial até o total. Então, quando você faz trabalho de força, comparando homens e mulheres, tá certo? Entre homens e mulheres, vai haver as diferenças significativas quando você faz comparando a carga bruta. Mas quando você faz a carga relativa, que é aquela relação do peso corporal e o peso que a pessoa levanta, as mulheres elas têm maior capacidade, tá, de força.
Por exemplo, se você fazer um trabalho, vamos leg press, tá? Com homem. Então você faz o teste de um RM em um homem e o teste de um RM em mulher. Correto? Fizeram X cargas, cada um carga diferente, é lógico. Se você falar assim no valor bruto, o homem levantou 400 quilos, a mulher levantou 200. Então o homem é mais forte que ele levantou. Não, vamos fazer a relação peso. Você pega o peso da mulher, menos o peso do que ela levantou no RM e faz a relação. Você entendeu? Você vai ver que a diferença entre ela, o peso corporal dela e o peso do que ela levantou é muito maior que a relação do peso do homem com o peso que ele levantou. Por exemplo, em competição de supino. Existe supino, né? Existe uma premiação que eles chamam de prêmio técnico, acho, se eu não me engano. Então, o que acontece? Às vezes você pega um cara que tem 70 quilos, já aconteceu, já levei vários alunos para competir assim, tem 70 quilos e ele levantou 140. Então, ele levantou o dobro do peso dele. Aí você pega um cara que tem 120 quilos, ele levantou 100, 110, 130. Ele levantou 240. Então, o índice técnico é aquele cara. Então, por exemplo, ele é muito mais forte. Se for fazer uma força relativa, esse cara de 70 quilos é muito mais forte que o cara que tem 120 quilos. Que o cara levantou 130 quilos no supino, tá? Como forma bruta. E o cara levantou 140 quilos. Entendeu? Ele ganhou no peso e ganhou na força, na parte da fase relativa. Tá? Eu podia pegar o cara de 120 quilos e levantou 180. Você entendeu? Mas ele levantou 240. Então, o cara de 140 quilos teve um aumento, ele aumentou o dobro da carga dele. Então, ele ganhou por causa da força relativa. Então, conclusão, na literatura internacional ou nacional, nós já está bem reportado que a força é um dos principais componentes, tá, no campo da aptidão física e também quando é relacionado à saúde. Todo mundo sabe disso, como a gente falou para os idosos, para as crianças. Tá? Os níveis de força durante o decorrer da vida é um fator importante. Nós precisamos de força. Então ela pode variar de acordo com suas necessidades. Então o cara tem uma força, ele tem 18 anos, ele cisma de fazer futebol americano, ele cisma de fazer futebol, ele quer correr atletismo, ele quer fazer prova de fundo, ele quer fazer natação, quer fazer judô, quer fazer muay thai. Então os níveis de força são variáveis. Ele desenvolve os níveis de força de acordo com a modalidade. Eu não quero fazer nada. Quero ficar na paz, tomando cerveja. O nível de força desse cara vai ser pífia, vai ser uma porcaria, certo? Nas crianças, como eu disse, mulheres, homens e idosos, a força tem um papel fundamental para as suas condições fisiológicas, tá certo? Dentro das suas necessidades diárias. Também dentro dos fatores psicológicos, melhorando a autoestima e a autoconfiança. Então, galera, força é um fator principal, um fator importante para nossas vidas. Então as pessoas não gostam de fazer força. Às vezes eu dou treinamento pessoal e falo, vamos fazer força hoje. Eu não gosto de fazer força. Mas a força é um fator importante para essas pessoas. Para todo mundo, né? Beleza, galera? Então aí, se vocês quiserem enviar perguntas, enviar dúvidas, só escrever aí pelo e-mail Mestrado Lucon, que vocês estão vendo aí, ou aqui mesmo embaixo, coloca aí as perguntas, as dúvidas que vocês querem e a gente transforma num vídeo. Beleza, galera? O próximo vídeo, acho que eu vou falar sobre, se eu não me engano, também vamos falar sobre a evolução do treinamento, né? Como elaboração do treinamento com ele ligado ao vídeo passado. Músculo sinergista, agonista, antagonista, tá? E as cargas de treino, que eu falei sobre carga de treino, que o cara treina, carrega um peso do caramba e depois ele quer fazer o extra. Beleza, galera? Obrigado. Se inscreva no canal, se gostaram, compartilhe. Se não gostaram, compartilhe também. Se não gostaram, se inscreva no canal também. Divulgue esse canal para a gente fazer mais vídeo para vocês. Um abraço!